Bom dia. Bom dia! Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine na nossa casa, a casa do Cristo, que fazemos parte da casa do Cristo. Eu sempre digo que a nossa casa íntima é o receptáculo do Cristo. E se a nossa casa íntima está confusa, nós não vamos receber o Cristo de uma forma calorosa, bondosa. Receberemos com as nossas aflições. E vamos sempre dizer que as nossas aflições são as maiores. E mensuramos isso em cada vida. A nossa aflição é maior. Mas olhemos para o nosso próximo, olhemos para nós. Nós deveríamos pensar todos os dias na morte. É uma palavra que muitas pessoas não gostam, nem de pensar na morte. Mas deveríamos pensar todos os dias, para saber viver melhor, porque um dia partiremos. Então, se a gente pensar na morte todos os dias como uma forma motivacional para viver melhor, para tirar aquilo que nós trazemos de errado, que são as prepotências, o orgulho, as vaidades, todos os seres humanos. E o cristão também o tem. A prepotência de ser melhor, de coisas de quimeras. Mas a vida são ciclos. Por isso pensar na morte como novas experiências. Termina ciclos, inicia-se outros. A vida se encerra. Muitos pensam, aqueles que estão na prepotência do poder, da riqueza, nem riqueza material, da riqueza do orgulho, das vaidades, acha que a vida aqui na terra é eterna. E não é. Somos espíritos imortais. Jesus já disse isso, pela imortalidade da alma. A aparição de Jesus, após a sua crucificação, ele estava dizendo da imortalidade da alma. Ele estava nos mostrando que nós deveríamos entender que a morte é um ciclo de vida. E que não deveríamos estar tão apegados às coisas da vida material. Por isso que eu dizia do coração. A nossa casa íntima devia estar rica de bondade. Rica de bons valores, de boas amizades. Viver a vida para bons amigos, como a reunião nas igrejas, como aqui. A reunião de bons amigos, de bons cristãos, que, porventura, muitas vezes não querem ter o ódio do outro, mas às vezes o tem. E não vai receber Jesus de uma forma clara. Muitos pensam no poder, na riqueza, ser rico, ter poderes. E um dia vão partir do corpo físico e vão ser mendigos na pátria espiritual. Então o homem não precisa mendigar na terra, ele só precisa ajudar-se e ajudar ao próximo. Porque a morte é hoje, a morte é amanhã, a morte é depois de amanhã. Para você saber viver e viver melhor, aprender com as experiências dificultosas que nós já temos, com as provas, com as dificuldades que o homem tem. Aí são ciclos, eu aprendo com eles. Quem aqui, ou quem de vocês que estão me ouvindo, já foi ao cemitério? Muitos não vão, porque sempre acuados, lá tem muitas coisas que me trazem lembranças doentes. Quem já circulou nas ruas de um cemitério? E aqueles nomes nas lápides, quem foram aqueles nomes? Que passaram. Nossa, essa lápide aqui é frontuosa, é linda. E a outra bem simples.
Talvez o simples foi mais simples do que aquela lápide maravilhosa. Então, para lembrar-vos que aquela caminhada que talvez vocês devam fazer um dia, espero que façam, circulando nas ruas de um cemitério. Porque todos dizem, o seu fim será lá. Pode ser. Não, é real. Um dia você também estará lá. E talvez esteja num túmulo, numa lápide bem simples. Mas alguém vai lembrar de ti. Não vai? Alguém lembrará de ti. Se você fez coisas boas. Alguém vai passar lá e dizer, nossa, aqui está a paz. Aqui está a luz. Por isso que nós temos que pensar que a morte, ela faz parte da vida humana. E não cria um cemitério íntimo de desgostos, de tristezas. É só o aviso que um dia tu precisa aprender a caminhar por si só. E que um dia você se tornará pó. Se tornará pó. Por isso as suas caminhadas na terra. E muitos vivem em caminhadas de cemitérios íntimos, de perdas, de saudades homéricas. E ficam doentes por isso. Por isso, novamente, eu coloco a vocês esta frase. Pense na morte todos os dias. De uma forma clara, límpida, de você se transformar numa pessoa melhor, num bom cristão. Não esperar nada da vida do outro. Deixe a sua casa íntima limpa para receber o Cristo, para receber os desafetos da sua vida. E que aí você vai complementar e dizer, como a vida é bela, como é fácil viver. Eu não preciso ficar nessas ruas do cemitério, que às vezes eu mesmo criei. Ruas do cemitério de inveja, de orgulho, pautados numa vida sinistra, de segredos, que ninguém vai lembrar de ti. Ninguém lembrará de ti. Muitas histórias que o Chico contou. Uma delas, acho que vocês já devem ter ouvido, mas vamos relembrá-la. E o Chico Xavier estava no cemitério visitando a mãe dele. E foi uma das últimas aparições da Maria. E Chico disse a ela, mãe, eu estou melhor. Ele já estava com 17 para 18 anos. Já tinha começado as escritas. E o primeiro livro, Parnaso Além Túmulo, de vários poetas. E ali foi a despedida de Chico para com a sua mãe. E ele levava as flores, que um dia vocês também levarão. Mas muitos dizem, mas não pode visitar o cemitério. Depende como você vê o cemitério. Lá estão muitos irmãos aflitos, nas ruas aflitas, que continuam no túmulo. E o Chico, complementando a história, o Chico encontrou um grande empresário, grudado, ligado à lápide do túmulo. E aquele empresário havia tirado a sua vida,
pelos negócios errados. E o Chico disse a ele: meu jovem, vá embora. Procure um novo caminho. Não precisa mais ficar aqui. Mas aquele jovem empresário, já morto fisicamente, para vocês entenderem, disse ao Chico: não, eu fiz uma grande besteira na minha vida. E eu ostentei demais e só via as coisas da vida material. Eu mereço ficar aqui um bom tempo. Eu agradeço, Chico. E ele dizia a Chico: você é um homem de bem. Você tem a luz, Chico. Eu ainda vou pelejar por muito tempo para redescobrir a luz. Então, pensemos na morte. Para o bom viver, para não ficar atrelado à sua lápide quando você partir. Porque um dia tu partirás. Isso é inevitável. No tempo de Deus, não é no tempo dos homens. Muitos adiantam e ocasionalmente vão ficar igual aquele jovem empresário ligado àquela lápide, com o seu nome, com as polpas. E estava lá Chico, com a sua simplicidade, sem polpa nenhuma, com uma grande polpa de amor, com um grande amor para redistribuir para aquele irmão que conversava. Será que você vai conseguir fazer isso em vida? Ou ainda continuarás pensando que a vida eterna é na terra? Por isso, essa palavra morte tem que ter um bom sentido. Porque tudo passa na vida. Inclusive aquele pó que tu se tornará um dia, o vento levará. E acabará a sua história. Acabará a sua história. Então monte a sua história agora. Fale dela. Fale com os seus amigos. Abrace os seus amigos. Ame os seus inimigos. Ore pelos seus inimigos, que se faz necessário para o seu aprendizado. São experiências. Experiências que na sua casa íntima você deixará Jesus adentrar com as suas novas experiências do bom viver, do saber amar, de não ter dúvida da eternidade da vida, da imortalidade da sua alma. Porque esse corpo que tu tens é apenas um empréstimo de Deus. É apenas um empréstimo. Se você souber utilizar bem esse empréstimo, você será milionário. Cuidar do corpo e da alma. Muitos querem ser milionários de bens físicos, mas só são aprendizados, cada um numa etapa da vida. Agora, se você saber conduzir esse corpo, cuidar dele, multiplicar o bem, que você tem tanta dificuldade de multiplicar o bem, serás milionário. Milionário. Muitos virão até ti para buscar uma palavra de ti, tirar um pouco do seu bem de luz, porque serás milionário.
As pessoas chegarão a ti pela sua mudança, pela sua transformação. Então não espere. As experiências da vida são importantíssimas. Não fique no seu quarto escuro esperando mudar a sua vida. Não peça a Deus, como dizíamos ontem, uma riqueza sem você tê-la. Sem você saber conduzir o bem que foi delegado a ti. O bem espiritual, não o bem físico. O físico é um empréstimo. O que você faz com o seu corpo, só você sabe. Só você sabe. Esse empréstimo é único. Se você é vaidoso para chamar a atenção e esquecer as coisas de Deus, você está perdendo tempo. Se você tem muitos bens materiais e rechaçou a vinda do Cristo para o seu coração, estás perdendo tempo. Se você acha que você é o dono da verdade, é um achismo. Está perdendo tempo. Porque o Evangelho nos chama à mudança, nos chama à transformação. Dizer, por que eu tenho que ir no Evangelho logo cedo? Num domingo? Domingo é dia de descanso. É no Evangelho que nós descansamos a nossa alma. De tantas tribulações que vivemos, de coisas materiais, de bens materiais, de conflitos materiais. O homem ainda acha que é o dono de tudo. Ele acha. Quando ele não pensa na imortalidade da alma. E que essa vida é só um momento. Um momento transitório de aprendizado. Ciclos que passarão. Ontem você era bebê, hoje você está mais velho. Talvez amanhã você vai partir, sem dizer adeus, porque tu voltarás. Sem dizer adeus. Talvez a dor te assole o seu corpo emprestado e você rechace com injúrias a Deus e não aceite a dor com clareza. Não aceite. Você está rechaçando Deus de ti. Você está tirando Deus de ti quando você não aceita a sua dor. A dor moral, a dor física. Você não está aceitando Deus. E você acha que isso é certo? Não é. Eu te respondo antes. Não é. O mais importante é você valorizar a vida. O saber viver. Muitos dizem, mas eu não consegui nada. O Chico conseguiu tudo. Você também pode conseguir tudo quando você ama, indistintamente. Porque um dia tu se tornarás um pó e o vento o levarás. Mas a sua alma, o vento não levarás. As suas coisinhas ficarão. E você vai levar o que você aprendeu. Um tempo que lhe foi permitido viver. O tempo é de Deus, não é vosso. E o orgulho diz muitas vezes que o tempo é seu, que você vai ditar as regras do jogo. Que jogo? Você serás um perdedor e não um vencedor. Ame, não perca tempo. O Chico estava visitando a sua mãe
Vocês visitaram quem? E passaram por tantas lápides de quem? E quem foram? Nem se sabe mais. Muitos passaram na terra com poderes, hoje nem são lembrados. Quem são lembrados? Aqueles que estiveram no bem. Gandhi, Buda, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, sempre são lembradas. Chico Xavier, Divaldo, entre outros, Jesus. Eles são lembrados. Eles te abraçam todos os dias. Será que tu serás lembrado? Pelo mal ou pelo bem? Então lembremos que podemos pensar na morte todos os dias para ser melhor. Não na morte como doença, não na morte como um estágio maléfico. Um dia tu partirás da vida física e vai despertar. Como tu despertarás? Ou ficarás grudado, ou ligado, abraçado à sua lápide física no mundo material. O que tu vais escolher? Então viva. Ame. Ame. Não perca tempo. Hoje o homem ainda perde muito tempo em nada. Por isso limpe sua casa íntima. Limpe. Escancare a porta para Jesus se achegar a ti. Escancare. Deixa a porta aberta. Mas ela foi sempre estreita, irmão. Não importa. Quando ela foi estreita, foi o seu aprendizado. Único. Cada um tem a sua porta estreita de aprendizado. Deus ilumine vocês. Amém. Deus abençoe os vossos caminhos. Amém. Sejam luz. Muita paz.